Olá pessoal do curso técnico em mecatrônica, disciplina de controle numérico computadorizado, CNC, e manufatura integrada por computador, SIM. Essa é a nossa videoaula de número 2. Então o roteiro da nossa aula será as linguagens de programação, a estrutura do programa e sistemas de coordenadas. Os programas CNC, ele obedecem uma estrutura básica que deve ser observada na construção de um programa. Ou seja, toda vez que você vai fazer um programa, ele tem uma estruturazinha que você já deve seguir. Não é simplesmente você chega lá, eu vou programar do jeito que eu bem entendo, não. São diversos os meios de elaboração de programas CNC, sendo os mais usados linguagem de programação automática, ou seja, APT, linguagem EIA/ISO, linguagem interativa e a programação gráfica via CAM, computador assistido por manufatura. No estudo, será voltado para programa utilizando a linguagem EIA/ISO. A norma ISO 6983/2009 trata dos sistemas de integração, controle numérico de máquinas, ou seja, o formato de programa e definição de palavras de endereço, a parte 1. Formato de dados para posicionamento, movimento em linha e sistema de controle e contor, ou seja, tudo o que for com relação à programação da linguagem EIA/ISO, você encontra na ISO 6983 de 2009. A estrutura do programa de máquina CNC, utilizando a norma 6983/2009, é estruturada com os seguintes dados. Primeiro, você tem a identificação do programa, ou seja, aqui aquele programa se destina, um cabeçalho, os dados da ferramenta, as ferramentas que você vai utilizar, aproximação da ferramenta com relação à peça, usinagem do perfil da peça e, por último, o fim do programa. Um programa CNC ele é constituído de caracteres, ou seja, um número ou letra ou símbolo com algum significado por um comando, ou seja, como 2, G, X. Endereço é uma letra que define uma instrução para o comando, ou seja, você tem o comando G, o comando X, o comando Z, o comando F. Palavras é um endereço seguido de um valor numérico, G01, G02, G03, ou seja, é um comando numérico utilizado na sua máquina CNC. Bloco de dados é uma série de palavras colocadas numa linha finalizada pelo caractere G01, X54, Y30 e F12, ou seja, tudo que tem naquela linha daquele programa, a gente chama de bloco de dados. E o programa é uma série de blocos de dados finalizados por um M30, ou seja, toda vez que você vê o comando M30, aquele é o fim daquele programa. O significado das letras em programação CNC. O, ele indica o número do programa. N é a numeração das linhas do programa, ou seja, em blocos. Sempre a gente costuma programar N10, N20, N30 para ir especificando os blocos. D é o diâmetro da ferramenta, que é onde você vai ter em milímetros. H é o comprimento da sua ferramenta. T é a seleção da ferramenta, ou seja, com esse comando você vai selecionar a ferramenta que está na sua máquina para executar aquela determinada processo que você quer fazer ali, aquela operação. F é a velocidade de avanço da ferramenta, que vai ser em milímetros por minuto ou milímetros por rotação em casos de torno. S, rotação do eixo árvore, que vai ser em RPM. G é o código guidance, que nós vamos estudar ele mais a fundo mais à frente. E o X, Y e Z, que o X é o eixo linear X, Y, eixo linear Y e o Z, eixo linear Z. A função O. Todo programa ou subprograma da memória do comando é identificado através da letra O, ou seja, quando você pegar um programa ou que você for fazer um programa, você começa pela letra O. Ele deve ser composto por até 4 dígitos, podendo variar de 0001 até 9999. Então aí é esse número que vai identificar o seu programa aí. Para facilitar a identificação do programa, recomenda-se inserir um comentário, observando o uso do parênteses. Ou seja, a gente tem um programa aí, O1010. Sim, mas só isso não é o suficiente para identificar o que esse programa faz. Mas eu faço um comentário nele
e escrevo dentro que ele é para o processo de fabricação da flange de um eixo dianteiro, certo? A função N, ela define o número da sequência, ou seja, a sequência de informação a ser identificada. Como eu tinha falado, você vai escrever nesse programa N10, N20, N30, N40 e assim por diante. O número sempre virá após a função N. Funções preparatórias G indicam ao comando o modo de trabalho, ou seja, o que aquele comando ele deve fazer, o que a máquina deve executar naquele determinado bloco. Indicam à máquina o que fazer, preparando-a para executar um tipo de operação ou para receber uma determinada informação. Essas funções elas são dadas pela letra G, seguida de um número, como a gente viu, G01, G02 e G03, formados por 2 dígitos. As funções preparatórias elas podem ser de 2 tipos, as modais e as não modais. As modais são funções que, uma vez programadas, permanecem na memória do comando. E as não modais são funções que todas as vezes que requeridas devem ser programadas. Então o que ele está querendo dizer? Que quando eu for fazer o meu programa lá, vamos supor que G01 é um comando modal. Então se no meu bloco seguinte eu vou precisar usar meu comando G01 e ele é um comando modal, então eu não preciso escrever, porque ele já vai permanecer na memória do meu comando. E aí nós temos agora algumas das principais funções G. A G00, função de posicionamento rápido, ou seja, ela aproxima a ferramenta da peça de uma maneira rápida. G01, uma interpolação linear, ou seja, já é um avanço programado, você já consegue fazer um avanço ali programado para determinada operação. G02 e G03 são interpolações circulares, ou seja, G02 sentido horário e G03 no sentido anti-horário, e assim por diante, conforme temos aí na nossa tabelinha. Funções miscelâneas são utilizadas para definir as ações tomadas por aplicações lógicas programáveis. Ela executa ações específicas quando encontrar um bloco de dados com um código M. Exemplo, M00 é uma parada do programa, M02 é o final do programa, M08 liga a refrigeração, M09 desliga a refrigeração naquele meu processo ali de usinagem. Aí nós temos aí algumas das principais funções M. M00, parada do programa, M05, parada do eixo árvore, e assim por diante até o M30, que no caso seria aí o fim do programa. A função T é usada para selecionar a ferramenta. O código T é acompanhado de no máximo 4 dígitos. Então, ou seja, se você está usinando ali, o seu programa requer que você utilize uma fresa de 6 dentes. E aí, no meio do programa, não é mais uma fresa com 6 dentes, agora eu vou utilizar uma fresa com 8 dentes. Então você utiliza a função T para fazer essa troca de ferramentas aí. Os 2 primeiros dígitos definem a localização da ferramenta na torre e o seu zeramento. E os 2 últimos dígitos definem o número do corretor de ajustes das medidas aí da sua ferramenta que você vai utilizar posteriormente. A função F, ela determina o avanço da ferramenta, que geralmente é em milímetros por rotação em torno ou milímetros por minuto em fresadoras. O avanço de corte ele é obtido levando em consideração o material, a ferramenta e a operação a ser executada. Então você leva em consideração todos esses fatores aí para determinar o avanço da sua ferramenta. Um sistema de coordenadas garante a localização do seu ponto no espaço, em fresadores ou tornos CNC. Utiliza-se um sistema de coordenadas padronizadas, x, y e z, que define a sua localização num ponto, como a gente tinha falado. Ou seja, aí nessa primeira figura a gente pode observar uma fresadora vertical. Por que ela é vertical? Porque o eixo de rotação aí da sua ferramenta é o eixo Z, o eixo está na vertical. Na segunda figura, fresadora horizontal, ou seja, a ferramenta ela vai girar na posição horizontal, então na posição do meu eixo Z, como a gente pode observar. E na minha terceira figura, a minha posição de giro da minha peça vai ser o eixo Z, e o meu eixo X vai determinar o diâmetro da minha peça. Para a programação CNC, é fundamental conseguir analisar um desenho e obter dele suas coordenadas. No desenho a seguir, podemos observar as coordenadas de uma figura bastante simples, ou seja, o ponto A
ele está na posição 3 em x e 1 em y. Como a gente pode conferir aí, está certo na nossa tabelinha. O ponto B, ele está na posição 5 em x e na posição 1 em y. O meu ponto C está na minha posição 6 em x e 3,5 em y. E assim por diante você tem todos os pontos da sua figura aí, você tem nos sistemas de coordenadas. As coordenadas absolutas, ou seja, é um código Gnance G90. É aquele em que todos os pontos são definidos no plano através de um sistema de coordenadas ortogonal, onde a interseção dos eixos é chamada de origem. Então, ou seja, quando você utiliza o G90, você sempre vai estar utilizando a origem do seu eixo como base para o próximo ponto da sua figura. O G91 é um código Gnance, ou seja, utiliza-se as coordenadas incrementais, e é aquele em que todos os pontos são definidos no plano através de um sistema de coordenadas ortogonais, onde a coordenada do ponto anterior é chamada de origem. Ou seja, nas absolutas você tem uma origem comum a todos os pontos, e nas coordenadas incrementais o ponto anterior ele passa a ser a origem, como nós vamos ver na figura a seguir. Ou seja, aqui você tem as coordenadas absolutas, ou seja, o ponto A é 3x e 1 em y. Isso com relação à minha origem ali, 0, 0. O meu ponto B, ele está em x em 5, mas é x com relação à minha origem. E o meu y em 1, ou seja, não mudou aí a posição do meu y. Em C, eu vou para 6 com relação à minha origem e não com relação ao meu ponto B. E o meu y vai para 3,5. E assim por diante. No meu sistema de coordenadas incrementais, como a gente tinha falado, eu sempre vou utilizar o meu ponto anterior como a minha origem. Como a gente pode perceber aí, do meu ponto B, ele está na minha posição x15 e na minha posição y15. Quando eu vou para o meu ponto C, ou seja, eu não utilizo a origem ali do ponto A. A minha nova origem passa a ser o meu ponto B. Então eu vou fazer, ele andou ali 45, né? Então faço 45 menos o 15, que é a coordenada no meu ponto B. Então em x ele vai andar 30. E em y, ele andou 40 com relação à minha origem, mas com relação ao meu ponto B, ele andou 15. Então, e assim por diante. Então, pessoal, essa foi a nossa segunda videoaula. Peço que qualquer dúvida entre em contato comigo pelo e-mail leonardo.nunes@ifce.edu.br. E essas são as nossas referências bibliográficas.